salve guerreiro, tudo bem? Professor Silvio de novo, mais um bloco maravilhoso para você continuar estudando a sua matéria. E nós paramos aqui em incidentes de execução, tá? Artigo 180 até o artigo 186. Beleza, olha só, como é que funciona isso aqui, incidente de execução. O artigo 180 da LEP fala o seguinte, ó, olha só, ele foi derrogado lá pela lei 9714. Então aqui tem uma alteração, mas eu esquematizei para vocês e a gente vai ver isso daqui agora. Olha só. Se for pena privativa de liberdade, cadeia, e ela for não superior a 2 anos, ocorre a chamada pena restritiva de direitos. Significa dizer que o cara não necessariamente ele vai ser preso até 2 anos, tá? É importante dizer o seguinte, que a lei 9714 de 98 derrogou esse artigo 180 e o prazo agora é não superior a 4 anos, tá? Lembrando que agora você vai defender que o prazo é não superior a 4 anos. Então, em outras linhas, se o camarada for condenado até 4 anos de cadeia, vai ocorrer com o que com ele? A pena restritiva de direitos. É isso que vai acontecer. Percebeu? Até 4 anos o cara não vai preso, tá? Mas era 2, tá bom? Olha só, vamos lá. Quais as condições? Que ele esteja cumprindo em regime aberto, tá? Ele tenha cumprido pelo menos 1/4 da pena e os antecedentes e a personalidade, que é a conduta social do condenado, indique ser recomendado aí que ele não cumpra mais o cárcere. Tá certo? Então isso daí é o quê? É uma conversão, tá certo? Conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Nessa situação que está esquematizada para você aí, tá? Se o crime, se o delito não for superior a 4 anos e o acusado esteja cumprindo o regime aberto, tá? Tenha cumprido pelo menos 1/4, tenha cumprido aí pelo menos 1/4 da pena, e os seus antecedentes da sua personalidade indiquem a recomendado a conversão. Beleza? Show de bola. Vamos avançar aí. E o que é reconversão? Beleza? Reconversão. Olha só. É você trancar o camarada de novo. Vamos lá, transformar isso daí. Vamos lá, vamos fazer a reconversão. Se for pena de prestação de serviço à comunidade é uma situação. Se for pena de limitação de final de semana é outra situação. E se for pena de interdição temporária de direitos, é outra situação. Olha só. Aqui, reconversão, para você que não está ligado, é trancar o cara novamente. Ou seja, recolocar o indivíduo no cárcere de novo. No cárcere novamente. Tá? Olha só. Nesse caso, se não for encontrado, ou está em lugar incerto ou não sabido, ou desatender a intimação digital, aí ele vai ser trancado de novo. Tá? Eu estou falando desse negócio aí de reconversão, é trancar o vagabundo de novo. Tá? Ou não comparecer em qualquer ato aí que ele for chamado. Tá? Se ele não comparecer, vamos colocar aqui, ó, não comparecer, a entidade ou programa que ele deve prestar o próprio serviço. Se ele não for lá prestar o serviço comunitário, percebeu? Se ele não for lá, ele é trancado de novo. Ou recusar-se, sem justificativa, a prestar o serviço. Tá certo? Que foi imposto. Aí ocorre a reconversão, que é trancar o vagabundo de novo. Ou se ele praticar a falta grave, também, tá certo? Ele é trancado de novo. Ou sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, cuja a execução não tenha sido suspensa. Aí ele é trancado de novo, tá certo? Essas são situações de pena de prestação de serviço à comunidade. E se for de limitação de final de semana? Quando ele não comparecer a estabelecimento designado para cumprimento da pena, se ele não chegar no albergue, no patronato para cumprir a pena, ele vai ser trancado de novo. Ou recusar a exercer a atividade determinada pelo juiz. O juiz manda ele frequentar uma palestra, um curso,
ou alguma coisa assim, e ele não vai, ele é trancado. Ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e D do parágrafo anterior aí. Tá certo? Beleza? É falta grave, essas coisas. E a pena de interdição temporária de direitos quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se socorrer a qualquer hipótese das linhas A e E do parágrafo anterior, que é falta grave, recusa, essas coisas. Veja, vamos entender. Pena de interdição temporária de direito. Se o camarada ele continuar exercendo a sua função, o cara é médico, ele foi impedido de exercer a medicina por 5 anos. Ele vai lá e exerce. O que vai acontecer com o cara? Reconversão, quer colocar de novo o indivíduo no cárcere. Quer colocar ou recolocar o indivíduo em cana. Se o camarada descumprir essas medidas que estão em tela para você, ele é reconduzido aí, ele é reconvertido aí, beleza? Só para você entender que fenômeno é esse, beleza? E se o cara ficar maluco? Superveniência de doença mental. O cara ficou doido durante a execução penal. Tá lá no curso da execução penal. Curso da execução penal. Durante o cumprimento da pena, veio superveniência de doença mental. Então, olha só, durante esse tempo veio, ó, se sobrevier doença mental, o cara ficou doido, né, durante a execução, do curso da execução da pena, ele ficou maluco. O que acontece nesses casos? Vamos lá. O juiz ele pode agir de ofício. Ó, o juiz de ofício, ele faz visitas mensais à cadeia, ele vê lá de ofício. Ou mesmo requerimento do Ministério Público, como sempre, tá certo? Ou requerimento da própria defensoria, Pública, tá certo? Defensoria Pública, vou colocar aqui. Beleza. Ou requerimento da autoridade administrativa, o diretor da cadeia tá vendo que o cara tá doido. Isso acontece demais. Ou requerimento da autoridade administrativa. Beleza. Pode recorrer o quê? Vou pegar aqui uma outra cor. Esses caras aqui podem fazer o quê? Eles podem o quê? Requerer pela substituição por medida de segurança. Por medida de segurança. Como assim? Durante a execução da pena, lembrando aqui que é durante a execução da pena, veio doença mental, essas autoridades podem requerer o quê? Substituição por medida de segurança, que ele vai ser internado aí, tá certo? Vamos colocar uma observação no seu material. Uma observaçãozinha no seu material fala o seguinte, olha só, o tratamento ambulatorial, ele pode ser convertido em internação, né, no prazo de 1 ano, prazo mínimo de 1 ano. Vou colocar aqui a sua observação, ó. Tratamento ambulatorial, crimes menos graves, você já sabe disso. Tratamento ambulatorial, olha só, poderá ser convertido, pode ser convertido em internação, em hospital de custódia, né? Tratamento mental. Ele pode ser convertido se por um prazo mínimo de 1 ano. Beleza? Pode também. Beleza? Então isso daí é a superveniência de doença mental durante o cumprimento da pena. Isso acontece com muita frequência mesmo. O camarada fica loucaço durante a execução da pena, tá certo? Isso pode acontecer com certeza aí. Então eu tô trazendo para vocês essas informações. Beleza? Tranquilo. E se tiver excesso ou desvio de execução? Excesso é o camarada cumprir mais pena do que deveria. Vamos colocar aqui a diferenciação do que é excesso? O que é excesso? Bom,
excesso é quando o cara cumpre mais pena do que deveria, exagera no tempo preso. Isso aqui acontece muito. A justiça criminal ela é muito lenta. O cara fica mais tempo do que é necessário. E isso aqui ocorre prejuízo para o próprio camarada. Então, olha só. O excesso tem a ver com conteúdo quantitativo. O cara fica mais tempo além do que é para ficar. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a autoridade exagera, né, na punição. Sei lá, vou colocar isso. Ó. Exemplo. A autoridade administrativa exagera na punição. Só para dar um exemplo. Houve excessos, tá? Pode ocorrer? Eu nunca vi, mas dizem que pode ocorrer. Tá. Também pode ocorrer o desvio. Pode ocorrer o desvio. Desvio é qualitativo. Vou colocar aqui, ó. Conteúdo qualitativo. Qualitativo, tá? Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, imagine aí que manter um condenado no regime fechado mais tempo do que deveria e ele poderia já fazer jus ao aberto. Vamos colocar, ó, exemplo. Manter condenado no regime fechado quando faz jus a semiaberto. Quando faz jus ao regime semiaberto. O cara já tem direito já a ir para o regime semiaberto e não foi. Está lá no fechado, trancafiado, mas já faz jus ao regime semiaberto. Pronto. Definimos o que é excesso e o que é desvio. Olha só. Se praticado além da sentença ou normas legais, pode ocorrer tanto o excesso quanto o desvio da execução. E você já viu esses dois conceitos aqui. Tá? Então isso é excesso e isso é desvio de execução. É importante você compreender e diferenciar esses dois elementos aí. Tá certo? Vamos lá. Aí você vai suscitar, você vai apontar o excesso e o desvio, né? Quem é legítimo para fazer isso? Vamos lá, vamos ver quem é que pode fazer isso. Pode fazer isso, pode suscitar esses eventos aí. Olha só, vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Legitimados. Quem é que pode fazer isso? Pode fazer isso o Ministério Público, que é o fiscal legis, claro que pode. Pode fazer isso o Conselho Penitenciário. Conselho Penitenciário nas suas visitas, verifica lá, né? Pode fazer isso quem mais? O próprio sentenciado, por meio de seus representantes legais, pode fazer isso também. E pode fazer isso aí os órgãos da execução penal. Os órgãos da execução penal. Lembra desses órgãos? Já falamos sobre ele, mas o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o patronato, vou colocar aqui, ó, o próprio patronato, quem mais? O Conselho da Comunidade, o Conselho da Comunidade, isso aqui cai muito em provas, tá? Isso aqui cai bastante em provas aí. Quem é que pode suscitar isso aí? Quem é que pode apontar isso daí? Beleza? Quem mais? É o Departamento Penitenciário. O Departamento Penitenciário. Beleza? E o mesmo o próprio juiz de execução. Ou juízo da execução. Esses caras aqui, eles podem suscitar, eles podem apontar se houve alguma falha, se houve algum incidente, excesso ou desvio de execução. Então essa tela é bastante importante, gosta bastante de cair em provas aí. Beleza? Agora vamos lá, finalizando aí. Finalizando nosso bloco, anistia e indulto. Ó, anistia e o indulto. Vamos lá.
Qual que é a diferença entre um e outro? Ó, anistia e indulto. A anistia é lei penal que diz, tá certo? Ela é por meio de lei penal. Pode ser concedida antes da condenação. Ó, anistia, graça e indulto são espécies de perdão, tá? E a anistia, ela extingue todos os efeitos penais. Extingue todos os efeitos penais aí, tá certo? Todos os efeitos penais. O cara não vai preso aí, tá certo? Não vai preso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Já a graça e indulto é decreto. E pressupõe que o cara já esteja condenado. Vai perdoar o cara depois. E extingue somente o cumprimento da pena. Persiste os efeitos da condenação. Como, por exemplo, o pagamento de uma reparação de dano, alguma coisa assim. Beleza? Vou lembrar os senhores também. Vale lembrar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas eu acho que não coloquei, mas vou colocar aqui para vocês. Que a Constituição Federal de 88, nossa Carta Maior, é lá no seu artigo 5º, mais precisamente no Romanos, acho que é 63, vai ficar, 63, ela fala a respeito da graça e a respeito da anistia. Então tem previsão constitucional. Beleza? Tranquilo? Só que tem um porém. Vou até colocar bem aqui. O artigo 2º da Lei 8.072 de 90, vou colocar bem aqui, ó. Deixa eu ver, vou colocar aqui, ó. O artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que você deve estar estudando aí, a chamada Lei dos Crimes Hediondos, ela coloca outro dispositivo lá, se você observar, tá? Ela vai lá, ó, ela inseriu o indulto. Tá nessa lei, previsto nessa lei, ou seja, tem graça, anistia e indulto. Aí, isso foi discutido no STF, que disse que o indulto, ele é o quê? Para o STF, o indulto é uma graça coletiva. Só para você entender isso, tá? Você viu o indulto? O indulto é uma graça coletiva, tá? Se for agraciar uma pessoa só é graça, se for várias é indulto. Beleza? Beleza. Então esse indulto aí é um benefício coletivo aí, tá? Que é sem destinatário certo. Já a graça tem destinatário certo. Só para ficar claro. Vamos lá. Anistia. Bom, vamos falar sobre esse cara. A anistia, que é justamente perdoar o vagabundinho. Vamos colocar aqui as ideias de anistia. Ó, quando eu falo de anistia, nós temos o seguinte, ó. Ela pode ser concedida, ó, olha só, de ofício pelo juiz, o juiz de ofício, beleza? Também pode ser concedida a requerimento do interessado, o cara, eu quero ser anistiado. Ou mesmo, o próprio MP pode requerer requerimento do Ministério Público, ou mesmo proposta da autoridade administrativa, ó, proposta da autoridade administrativa, diretor da cadeia, do órgão, tá certo? Ou proposta também do conselho, proposta do próprio conselho penitenciário. Conselho penitenciário. Quem é que pode pedir para perdoar o vagabundo? Esses aí. Quem é que pode conceder o ofício? Juiz. Tá? Quando isso acontece, tem um efeito. Qual que é o efeito prático? É declarada extinta a punibilidade. Se aceita, ó, é declarada extinta a punibilidade. Declara-se extinta a punibilidade. E a classificação? Classificação da anistia. Como pode ocorrer a anistia? Anistia, olha só. Vou pegar aqui uma canetinha vermelha. Ela pode ser a própria ou imprópria. Própria é quando concedida antes da condenação. Estamos diante de uma
anistia própria. Imprópria, se for concedida após a condenação, estamos diante da anistia imprópria, tá? Ela pode ser irrestrita ou restrita. Irrestrita é quando atinge a todos os criminosos. Exemplo de uma organização criminosa, todos foram anistiados, só dando um exemplo disso, tá? É só exemplo, é didático, nem pode. Vamos lá, vou dar outro exemplo então. Imagine que 5 pessoas cometeram um crime contra outra e esse efeito irrestrito atinge as 5 pessoas. Ou restrita, atinge apenas certos criminosos. Por mais que vários cometam crime, apenas certos criminosos, 2 ou 3 desse bandão, cometeram o crime, então é restrita. Ela pode ser incondicionada ou condicionada. Incondicionada quando a lei não impõe nenhuma condição, vai lá só e perdoa o vagabundo. Ou se colocar condição, a lei vai lá e impõe algum tipo de requisito. Ó, vou te perdoar, mas você não pode ir em determinado local, não pode fazer determinada coisa. Tá. Ela pode ser comum ou ela pode ser especial. Comum se incidir sobre direitos comuns. Ou direitos comuns. O que é direitos comuns? Tudo que não é político. Porque ela é especial se incidir sobre direitos políticos. Vou dar o exemplo aí da lei da anistia, que anistiou o pessoal lá de 1964 até 85, lá do regime militar e os seus atores naquela época. Tá? Beleza. Então ela pode ser comum ou especial, incondicionada ou condicionada, irrestrita e restrita, ou própria ou imprópria. Beleza? Dito isso, vamos para o indulto. Lembrando que indulto, graça é indulto coletivo. O indulto, vamos relembrar isso aqui. Olha só, a graça ela é individual e o indulto ele é coletivo, não é? Beleza, tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Individual quer dizer o seguinte, olha só, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui mesmo. Olha só, ela pode ser provocado por petição do condenado, ó, pode ser provocado por petição do condenado, tá certo? Ou mesmo iniciativa do próprio Ministério Público, também por iniciativa do Conselho Penitenciário, iniciativa do Conselho Penitenciário, beleza? E essa iniciativa do Conselho Penitenciário aí vale dizer o seguinte, vou poder puxar para cá, ó. Aí ele vai lá e recebe os documentos e vai lá e envia para o Ministério da Justiça. Ele recebe, né, os documentos, vamos colocar, ó. Recebe os documentos, né, e após parecer, positivo ou negativo, após parecer, envia ao Ministério da Justiça. Envia ao Ministério da Justiça. Beleza? Aí olha só, ele vai promover diligências, né, vai ver os antecedentes do camarada e qualquer circunstância, o Ministério da Justiça que vai fazer isso daí. Beleza? Deixa eu ver se eu... Então, não, eu vou fazer aqui mesmo. Beleza. Quem vai verificar tudo isso é o Ministério da Justiça, as diligências necessárias, né, qualquer circunstância que envolva, né? Aí ele vai pegar esses documentos, mas vai promover um relatório, né? Ó, relatório. Aí o Ministério da Justiça vai fazer um relatório com base nessas diligências e este relatório vai para onde? Vai para o Presidente da República. Vai para o Presidente da República. E aqui o Presidente da República, ele, em posse desse relatório que o Ministério da Justiça produziu, verificando se o cara merece, os antecedentes, todas as circunstâncias envolvidas, o Presidente da República ele tem 2 caminhos. Ele é obrigado? Não. Aqui ele poderá decretar, ou seja, aceitar, vou colocar assim, ele aceitou ou não aceitou. Se ele aceitar, o que acontece? Ele vai lá e decreta anistia. Ele decreta
a anistia, tá certo? Quando ele decretar o ato de anistia, tem mais uma fasezinha que eu quero colocar aqui para vocês. Vou pegar aqui, ó. O juiz, olha só, em posse desse decreto, o juiz, veja isso, não invade a competência do juiz não, tá? O decreto não invade a competência do juiz. O juiz declara extinta a pena. O juiz declara extinta a pena. Veja, o juiz que vai declarar extinta a pena, não o decreto. O decreto não tem esse viés, não tem esse poder. Estamos falando do indulto, tanto individual quanto coletivo, tá bom? Beleza? Então olha só, vamos recapitular isso daí para ficar claro na sua mente. Beleza? Pode ser provocado por petição do próprio condenado, Ministério Público ou Conselho Penitenciário, tá? Que vai lá, né? Envia para o Ministério da Justiça todo esse pedido, que vai promover um relatório ao Ministério da Justiça. Claro, o Ministério da Justiça vai verificar o quê? Os antecedentes do condenado ou qualquer circunstâncias que envolva a vida do cara. E vai enviar para onde? Para o presidente da República. Ele é obrigado a decretar? Não. Mas se ele quiser, o meio é decreto. Se não, arquiva-se, se sim, decreta. E o juiz vai lá, após o decreto, e declara extinta a pena. Tá? Vamos para a observação aqui que eu vou colocar na próxima tela. Vamos para as observações aqui. Observação número 1. Colocando aqui, ó, observação número 1. Quando for extinta a pena, extingue apenas os efeitos, os efeitos secundários da pena permanecem. Vamos colocar, ó, extingue, só a cadeia que se tiver, por exemplo, tendo que ressarcir o dano, continua. Ó, extingue apenas a pena. Beleza? Os efeitos secundários permanecem. Beleza? E observação número 2, que cabe ao magistrado analisar os aspectos legais. O juiz vai verificar, vai fazer o controle de legalidade. Então, ó, cabe ao juiz analisar vou colocar assim, analisar apenas os aspectos legais. Beleza? O juiz só faz isso. Só verifica os aspectos legais. Não se mexe nessa fita aí não. Tá? Não se mexe nessa fita, que essa fita aí não lhe pertence. Beleza, galera? Aí, olha, aí veja bem. Estamos falando aí, agora vamos falar de um último... Vou até colocar mais uma observaçãozinha aqui, acho que cabe bem aqui. Mais uma observação aqui, olha só. O cara que recebe esse benefício, ele não pode receber, inclusive é vedado pela própria lei, se ele cometeu um crime hediondo. Olha só, vou colocar aqui, ó. Benefício vedado em si, tratando de crimes hediondos. Crimes hediondos. Que é aqueles crimes lá da lei 8.072 de 90. Tá? É vedado. Aí eu vou faltando coletivo aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. E o coletivo, vou colocar até uma outra cor aqui. Vou pegar esse azulzinho. Esse coletivo aqui, o juiz, ele pode, de ofício, ele pode aplicar de ofício, também requerimento do interessado, requerimento do interessado, requerimento do MP, requerimento do Ministério Público, iniciativa do Conselho também, iniciativa do Conselho Penitenciário,
penitenciário, só para não ficar incompleto isso aqui, e a própria autoridade administrativa. Autoridade administrativa. E ocorre, olha só, nos mesmos moldes, pegar aqui, ó, e ocorre nos mesmos moldes do individual. Beleza? Aí ocorre nos mesmos moldes do artigo anterior. Então, nesses mesmos moldes aqui, ó. Tá bom? Deu para entender? Sim ou não? Telazinha importante aí para vocês, como ocorre justamente esse indulto, meu lindo. Beleza, galera? Tranquilão para vocês? Sim ou não? Beleza? Vamos ficar ligados aí, tá? Deixa eu ver. É isso mesmo. A gente finaliza aqui, vem comigo. Então, pessoal, é isso, meu querido. A gente viu a porra toda. Vimos muita coisa, muitos artigos, muitos incisos, jurisprudências e doutrinas pesadíssimas acerca da Lei 7210 de 84. E você viu aqui comigo. Você viu tudo. Não deixei pedra sobre pedra. Espero que tenham gostado. Prazerzão muito grande estar aqui com vocês. A gente se vê em outro curso, a gente se vê em outro momento. Me siga nas redes sociais. Um forte abraço para você. Mantenha-se firme, acredite no seu sonho, que eu sei que vai dar certo. E a gente se vê em outro momento. Fiquem todos muito bem. E game over. Valeu.